Salve galera, aqui é o Luiz Feliz, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo a história completa de Honkai Impact 3 alguma coisa, não sei. 3RD, terceira geração, não sei. Antiga era, do Angel Dark. Mano, esse canal não me é estranho, eu lembro desse nome. Eu já ouvi isso aqui. Ele fazia vídeo sobre Toaro? Dex? Não lembro, velho, eu não lembro, realmente não me é estranho esse nome. Eu vi em algum canto. Algum dia eu já vi o nome desse canal. Mas. Mais um pedido aí de vocês. Mais um pedido grande. 44 minutos. Vai ser uma aventura. Então, de novo, vá, pegue uma pipoquinha, pegue algo. A jornada vai ser longa. Só lembrando, vamos ver o vídeo original. É, porque vai 44 minutos de vídeo. O que deve ter dado de trabalho pra fazer esse vídeo é brincadeira, tá? Não deve ter sido fácil. Então vamos lá ver o vídeo original, caso não tenha visto. Ou ver outros vídeos no canal, que também ajuda bastante. Se inscrever e tudo mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa na descrição. Jogo de celular, mas também gamepad. Caramba, é tão boa e complexa que supera de muitos animes. Que isso, agora elevou meu hype. Vamos lá, então. Fala galera, voltei, finalmente trazendo a história de Honkai Impact que eu já havia prometido que iria trazer, mas por causa de uns empecilhos acabou demorando mais do que eu imaginava. A internet Parece eu prometendo que eu vou gravar o react desse vídeo aqui demorando mais de 3, 4 meses. aqui em casa não tá sendo muito amigável comigo, se é que me entende. Mas como eu já havia decidido que iria trazer, hoje vamos explorar a história desse jogo incrível, que se não for o meu favorito, com certeza está na lista entre os 3 melhores. Honkai é uma das minhas obras favoritas. Inclusive, eu só vou falar, eu nunca joguei em Honkai, eu nunca ouvi falar sobre Honkai. Quer dizer, eu já ouvi falar sobre Honkai, mas eu nunca me aprofundei pra ver uma gameplay ou me aprofundar na história e tudo mais. Esse aqui é meu primeiro contato mesmo com o universo. Provavelmente meu celular não vai rodar Honkai Impact. Não sei se tem pra PC, se tiver pra PC também não tenho memória no meu PC pra isso. Eu preciso comprar um SSD com mais gigas de memória. Está na lista entre os 3 melhores. Honkai é uma das minhas obras favoritas, principalmente por causa da sua história bem complexa e bem trabalhada. Mas olha que eu jogo o jogo desde a versão beta, quando era Caramba! apenas um joguinho de batalha em cima de uma nave voando no céu. E os canais do YouTube que apresentavam o jogo simplesmente falavam o jogo de lutinha no estilo anime. E sim, eu sei que muita gente gostaria de jogar Então, Honkai Impact, mas evoluiu não pode. muito desde a Seja época. alguns por causa que o celular não aguenta, já que Honkai precisa sim de um pouco mais de memória do que os jogos comuns, ou até porque o jogo está todo em inglês e ou não consegue jogar em Caramba, inglês porque não sabe ler inglês, ou porque não gosta de jogar um jogo Caramba, o jogo tá todo em inglês. Esse vídeo é de quando? 2002. 2002 não, 2022. Caramba, ok. Mais antigo. Que eu acho, pelo menos, que eu sempre vejo na Cena Geek várias colaborações com o Kai Impact, né? Fazendo o som dos personagens. Então eu imaginei que o jogo já estaria pra português. Eu imagino que em 2024 totalmente esteja. e ou não consegue jogar em inglês porque não sabe ler inglês, ou porque não gosta de jogar um jogo que não entende a história. Mas para vocês que pelo menos ficam curiosos com a história e ainda não sabem, ou aqueles que sabem, mas querem dar uma revisada, hoje eu vim aqui para falar com vocês a história incrível desse jogo que eu tanto adoro. Claro, eu também não sou o expert em inglês, então, como eu sei que alguns aí podem acabar sabendo um pouco mais do que eu de inglês, então saber um pouco mais da história também, se perceberem que alguma coisa está faltando no vídeo, que eu pulei e acha que é essencial pra história, pode deixar aí nos comentários pra ajudar o pessoal a entender melhor também. Ok. Então se você Não terminou que eu vá o vídeo, ajudar. não se esqueça Não, de não passar que eu nos consiga comentários, que eu ajudar. tenho certeza que esse pessoal lindo vai dar uma força. Para Pô, de onde realmente é essa trilha sonora de fundo, velho? Tô brisando nela. Uma boa. começarmos, para entendermos a história do jogo Honkai Impact, temos que entender o que é o Honkai. Para nós que assistimos anime, entender o que é o Honkai nem é tão difícil assim. Já vimos coisa muito mais complicada, principalmente o pessoal desse canal. Mas o pessoal que saiu do nada tentando jogar o jogo é meio complicado. Honkai é tipo uma energia ou uma entidade.
É uma existência que existe desde o início dos tempos. E o principal desejo Ok. que essa energia misteriosa quer é a destruição da humanidade. Mas claro, isso não é sem motivo nenhum. Não é como se ela não tivesse uma razão por trás disso. Mesmo que os objetivos verdadeiros sejam desconhecidos, o fato é que já se tornou óbvio quando ela ataca. Ela ataca principalmente quando a tecnologia da humanidade começa a avançar demais. Quando a humanidade evolui até um certo ponto, o Honkai Ok. se encarrega de apertar o botão de resetar para fazer com que a humanidade retroceda de volta à estaca zero. Para fazer com que a humanidade retroceda sempre que chega nesse ponto, o Honkai ataca de diversas maneiras diferentes. Então, Honkai são essas criaturas, né? Esses, provavelmente nossos inimigos, que é uma energia primordial do mundo. Eu imagino que por ser essa energia primordial do mundo, ele só tá tentando manter a ordem, não deixar uma raça se tornar uma soberana absoluta sobre as outras. E quantas vezes a humanidade já passou por esse. Provavelmente ele vai falar depois, mas essa é a dúvida que eu tô tendo agora. Quantas vezes a humanidade já passou por esse retrocesso de evoluir ao ponto de criar umas cidades ultra tecnológicas e regredir? Ah, porque no- na minha cabeça eu sinto que a cada ciclo vai se tornando mais fácil para a humanidade chegar naquele ponto. Então é um ciclo que vai ficar cada vez mais rápido e provavelmente vai ficar cada vez mais difícil para os Honkais conseguirem. Então é tipo no fim vai ser uma luta contra o tempo que talvez se torne uma luta perdida. Meu cachorro tá latindo. Voltando, foi mal. Humanidade retroceda sempre que chega nesse ponto, o Honkai ataca de diversas maneiras diferentes. As mais conhecidas são através de desastres sobrenaturais, ataques de monstros, caramba. pragas. E quando nada Não é disso só é o monstros, então. suficiente, o Honkai decide apelar e então utiliza as Hashers, seres divinos que dobram as leis da física, manipulam a realidade e assim como o próprio Honkai desejam a destruição da humanidade. E esse, meus amigos, é o melhor resumo sobre a entidade Honkai, o desastre sobrenatural que a humanidade tem. Eu achava que esses personagens com poderes que apareciam, eles eram nossos personagens que a gente jogava, tá ligado? Pra proteger a humanidade, mas não. Eu acho, pelo menos, pelo que eu tô vendo aqui, eles são feitos pra destruir a humanidade. Será que a gente vai estar contra a humanidade? É incrível como a rua tá quieta o dia inteiro, a manhã inteira. É só eu começar a gravar que passa cachorro na rua pro meu cachorro latir também. É surreal, mas bora lá. Tenta enfrentar. Agora sim, dando início à história, ela começa na antiga era, que se passa há mais ou menos 50 mil anos atrás. Nessa era em questão, a humanidade começou a ter vislumbres de um certo pombo Jäger, que ficava rindo da cara deles e falando: vocês estão vivendo... Eu não tô com essa imagem não, mano. Até que eu perdi a linha. De um certo pombo Jäger, que ficava rindo da cara deles e falando: vocês estão vivendo como gado. Vão deixar mesmo assim, é? Se eu fosse vocês, eu não deixava. Tatakai, caralho. Tatakai. Sem zoeira agora. Mas nessa Muito antiga bom. era, a humanidade tinha conseguido evoluir até certo ponto que eles se sentiram confiantes que dessa vez eles conseguiriam derrotar o Honkai. E para isso, eles criaram uma organização que se responsabilizaria em enfrentar o Honkai. Essa organização ficou conhecida como MOF. Sinceramente, pra Como? mim, a MOF? Fire MOF se achava demais, porque eles só foram... Pera, Moff? Ficou conhecida como MOF. Moff. É isso que eu tô ouvindo, eu espero que não tenha pronunciando errado. Sinceramente, pra mim, a Fire MOF se achava demais, porque eles só foram realmente ter uma chance contra o Honkai após a aquisição de 2 membros. Interessantemente, esses 2 membros que fizeram toda a diferença eram apenas colegiais. Um desses 2 novos membros era uma garota É muito bom que é sempre assim nos animes, histórias japonesas. É os colegial ali, é os estudantes que vai resolver as paradas que os adultos não estão conseguindo. É sempre assim. apenas colegiais. Um desses 2 novos membros era uma garota impopular na escola, conhecida como Mei, uma jovem brilhante que o conhecimento superava o daquela época. Mesmo sendo apenas uma colegial, já mexia com a teoria quântica como se não fosse nada. Que Mas isso? era por causa dessa extrema Calma lá, inteligência que ela Einstein. possuía que ela era impopular na escola, pois os seus colegas a viam como a nerd e por achar que ela se achava demais, já que era tão inteligente, preferiam não se relacionar com ela. O outro membro que eles
recrutaram era um garoto atlético, belo e que chamava a atenção de todas as garotas no colégio. Esse Kevin. era conhecido como Kevin. Curiosamente, mesmo sendo o garoto mais popular do colégio, Kevin Só uma dúvida, essas imagens são do jogo ou é realmente algum HQ que tem sobre a história do jogo? era conhecido como Kevin. Curiosamente, mesmo sendo o garoto mais popular do colégio, Kevin só tinha olhos para uma única garota, e essa era May. Por isso, quando os membros da MOF recrutaram May para fazer parte da organização, preocupado com o que poderia acontecer com ela, Kevin fez de tudo para também ser recrutado, pois ele queria estar ao lado dela para sempre a proteger. E foi Ok. somente quando esses dois personagens se juntaram à MOF que a humanidade realmente começou a ter uma chance, um vislumbre de esperança contra o Honkai. E com isso, 3 anos se passaram, a humanidade chegou no pico da evolução e o Honkai fez seu ataque. Nesses 3 anos, a Doutora trilha May sonora continuou boa, mané. fazendo seus avanços dentro da organização. Ela conseguiu um dos maiores postos dentro da organização e fez as maiores descobertas para o lado da humanidade. Ela começou a entender o motivo pelo qual o Honkai faz seu ataque. Além disso, ela também conseguiu identificar várias formas de ataques diferentes. Ela percebeu que o Honkai ataca até mesmo através de doenças. Para ser exato, naquele mundo, a praga da peste negra, na verdade, havia sido feita pelo próprio Honkai. Uma forma diferente de extermínio da humanidade. Além Mas vamos mesclando também coisa com acontecimentos da vida real, então. Ô, seria muito louco realmente se a humanidade já chegou a um ponto que tava super evoluído. Isso explicaria as pirâmides, explicaria outros pontos assim. Só que aconteceu alguma coisa que fez a humanidade regredir totalmente. Estamos todos no processo de evolução de novo. E por a gente estar nesse processo de evolução que tá acontecendo todos os desastres, tá acontecendo tudo que tá acontecendo no mundo aqui atualmente em 2024. Boa teoria. Eu tô viajando, foi mal. disso, ela também havia entendido os Hashers. Ela percebeu que quando a humanidade enfrentava eles, era a prova final que a humanidade estava no seu combate final contra o Honkai, pois os Hashers eram as armas finais do próprio Honkai. Além disso, ela também percebeu que não existia um número ilimitado de Hashers. No total, existiam apenas 14. A cada impacto do Honkai, esses 14 Hashers voltavam a aparecer. O número sempre era 14. Então, se eles vencessem os 14 Hashers, eles conseguiriam vencer o Honkai. No entanto, para o desespero deles, outra coisa também havia se confirmado. Cada Hasher que aparecia era sempre mais forte do que o anterior. E sempre que o Aí é 14º fogo. Hasher aparecia, a humanidade sempre era exterminada. Ao descobrir tudo isso, Doutora May conseguiu encontrar um vislumbre de esperança, ao mesmo tempo que encontrou um vislumbre de desespero. Enquanto May fazia essas descobertas e cuidava da parte interna da organização, a parte externa cuidava da batalha que acontecia contra o Honkai no exterior. O problema é que aquela batalha já era uma guerra extremamente sangrenta, onde a humanidade nem tinha mais esperanças em um fim feliz. O único soldado que realmente ainda acreditava nas esperanças do futuro era agora um homem conhecido como Kevin. Ele ganhou fama de ser o melhor soldado da MOF, mesmo estando nas linhas de frente daquela guerra sangrenta. Ele também parecia ser o último soldado que ainda tinha esperanças em um futuro feliz. Mas Caramba. isso até o ataque na Austrália. Alguns anos depois, na Austrália, aconteceu um certo ataque. Uma antiga capitã do exército da MOF acabou despertando como uma Hasher. Seus sentimentos negativos foram estimulados pela energia Honkai. Seu medo, seu desespero, sua tristeza gerada por causa daquela guerra foram se acumulando. Eu achei que essas hashes seriam criadas, sei lá, do nada mesmo, só energia pura criada. Mas não, eles usam então humanos de receptáculo, humanos que têm sentimentos bem ruins pela humanidade, provavelmente. Hoje tá difícil. O que eu tava falando? Não lembro. Vamos continuar. Seu medo, seu desespero, sua tristeza gerada por causa daquela guerra foram se acumulando e aumentando. Tava falando das hashes. Provavelmente é esse sentimento. Então, o Honkai ele pega os sentimentos negativos pra transformar as pessoas em hashes. Só que elas perdem o sentido da mente delas ou elas escolhem acabar com a humanidade por conta própria? E por que fariam isso? Não sei. Até que ela entrou em um ponto tão grande de loucura que foi facilmente influenciada pelo Honkai e despertou como uma Hasher, se tornando a 7ª Hasher.
a Hesher do Fogo. Ela sozinha conseguiu destruir todo o exército que ela antigamente comandava e também Caramba. destruir toda a Austrália, transformando em um verdadeiro deserto, queimando tudo sem deixar um único ser vivo. A visão daquele inferno de fogo foi o suficiente para fazer com que qualquer soldado da Moff perdesse as esperanças no futuro, pois eles não viam chance alguma de vitória contra alguém que poderia fazer tal feito. Vendo o poder que aquele Hesher possuía, a Doutora May então iniciou um projeto para fazer com que os soldados da Moff conseguissem Projeto enfrentar Soldado. tal poder. Ela iniciou um projeto conhecido como Mantis. Esse projeto visava fundir o DNA de criaturas roncais com humanos e então criar Ok. híbridos que, além de serem extremamente fortes à energia Honkai, teriam poderes sobrenaturais, o que ajudaria eles no confronto contra o Honkai. O primeiro soldado que se colocou em risco, aceitando Kevin? passar pelo projeto, foi Kevin, que se Ok, faz ofereceu como sentido. cobaia da Doutora May para passar por tal projeto e se tornar o primeiro Mantis. Depois de um tempo de investigação, eles encontraram a criatura perfeita para fundir o DNA com o próprio Kevin. A criatura que lhe ofereceria seu DNA seria uma conhecida como Parvati. Depois de capturá-la e extrair seu DNA, a fusão foi iniciada. Kevin passou por extremas dores. Seu corpo começou a rejeitar violentamente. Caralho. Mesmo assim, ele conseguiu aguentar. Ele passou por toda aquela dor e sofrimento e sobreviveu. E no final da operação, ele conseguiu voltar à consciência e agora com os poderes da criatura Parvati. Os Ok. poderes que lhe permitiam manipular o gelo. Agora, com seus novos poderes, Kevin iniciou um ataque junto Ah, então no fim realmente vão ter vamos usar personagens que também tem poderes. Eu tava pensando que, sei lá, a humanidade teria que só se virar com armas mesmo e fé. Mas não, chegando no ponto que a humanidade conseguiu se manter com poderes. Interessante. Será que. Eu fico imaginando depois no futuro como vai funcionar as pessoas. Tipo, se o Kevin tiver um filho no futuro, esse filho já vai nascer com os poderes também? Já vai nascer meio Honkai? Seria interessante. permitiam manipular o gelo. Que no fim a humanidade se tornaria totalmente Honkai, meio Honkai, né? Humano Honkai, em algum momento. Com os poderes da criatura Parvati, os poderes que lhe permitiam manipular o gelo. Agora, com seus novos poderes, Kevin iniciou um ataque junto a um exército da Moff contra a sétima Hesher, e ele conseguiu trazer a vitória. Mas após aquela vitória, Kevin percebeu que ele não conseguia mais se alegrar. Não que ele não estivesse feliz Como com a assim? vitória, mas sim porque ele estava extremamente triste, porque agora não poderia mais tocar sua amada. Um efeito colateral da fusão que alterou seu corpo foi fazer com que o seu corpo agora ficasse constantemente em uma temperatura abaixo de 30 graus Celsius. Putz. Assim, ele nunca mais poderia tocar sua amada, senão havia riscos dele poder feri-la contra sua Caralho, tá, você já jogou fora toda a teoria que eu falei antes. Tem toda uma consequência dependendo do poder. Eu imagino que, sei lá, se alguém adquirir um poder de fogo, a temperatura da pessoa sempre vai estar altíssima. Então, ok. Tem isso, viu? Oh, caramba, o Kevin só queria apoiar a May, no fim vai estar só na posição de apoio mesmo, tá ligado? Ele não vai conseguir fazer. Ai, que caramba. Destino cruel. nunca mais poderia tocar sua amada, senão assim, ele nunca mais poderia tocar sua amada, senão havia riscos dele poder feri-la contra sua vontade. Então, o preço da vitória foi agora estar fardado a viver em um mundo de solidão, pois qualquer humano que se aproximasse de Kevin nesse momento, inevitavelmente seria congelado. Mais Foda. anos se passaram e a guerra continuava. Kevin agora era visto como a esperança da humanidade, um soldado extremamente poderoso e a arma secreta da humanidade contra o Honkai. Já a Doutora May continuava desenvolvendo mais e mais projetos que ajudariam a humanidade nessa batalha. Um deles foi a criação de uma Inclusive, a May no futuro talvez consiga, na verdade, reverter todo esse processo, né? Ou pelo menos tornar ele aceitável, tornando o Kevin mais fraco, mas podendo viver como um humano normal no final da guerra. Eu espero que sim.
mais projetos que ajudariam a humanidade nessa batalha. Um deles foi a criação de uma inteligência artificial conhecida como Prometheus. Essa inteligência havia sido desenvolvida para que ela conseguisse prever todas as possibilidades futuras das batalhas que aconteceriam contra o Honkai. Basicamente, ela queria criar uma IA tão inteligente que poderia prever o futuro. Mas até as previsões dessa IA só confirmavam o que ela já sabia, que a destruição da humanidade pelo 14º Hasher era inevitável. Não aceitando aquele futuro, Doutora May criou um projeto que ela tinha certeza que seria a arma final e definitiva contra o 14º Hasher, a arma que faria os humanos superiores aos deuses, o projeto God Key. Esse projeto, conhecido God também Key. como Chaves Divinas, era a criação de armas divinas utilizando o núcleo dos Hashers derrotados até agora e os transformando em armas divinas com poderes superiores aos próprios Hashers. Utilizando o núcleo da 7ª Hasher, May conseguiu criar uma arma conhecida como a Chave da Destruição, uma arma tão poderosa que emanava um fogo tão ardente que sozinha poderia queimar. Ok, pelo visto. Tá. Pelo visto a May, depois de todo o processo que o Kevin passou, ela desistiu de criar humanos com poderes e decidiu focar em armas. Uma escolha inteligente. Tão poderosa que emanava um fogo tão ardente que sozinha poderia queimar toda uma cidade inteira. No entanto, nenhum usuário parecia ser capaz de dominar aquela arma, pois ele também era totalmente incinerado quando utilizava. O Aí único é usuário fogo. que conseguiu utilizar foi o próprio Kevin, pois graças à sua temperatura abaixo de zero, ele conseguia resistir ao calor ardente daquela arma Eita, que e meu mano foi empunhar a bufado. espada utilizando seu poder máximo. Com seus poderes e aquela arma em mãos, Kevin foi capaz de derrotar sozinho 2 Hashers durante aquela guerra. Esses foram o 9º e o 11º Hasher. Além da própria Chave da Destruição, Doutora May também criou várias outras chaves divinas e as espalhou para usuários que eram capazes de dominá-las. Com isso, a guerra parecia ter virado e novamente a humanidade começou a ter esperanças de vitória. Além disso, um conhecimento começou a se espalhar pela humanidade, principalmente pelos usuários das chaves divinas. Um mistério havia sido guardado em cada chave. Era conhecimento comum que cada chave possuía uma outra forma, um modo escondido. Alguns acreditavam que aquela Outra era a forma? forma original das armas. Outros que as chaves começaram a evoluir graças às experiências de batalhas que os usuários tiveram. Mas a verdade sobre isso só seria revelada um tempo depois. A batalha continuou e mais Hashers foram derrotados. Esses foram o 8º e o 9º Hasher. As informações sobre o 8º são completamente desconhecidas, mas o 9º era capaz de manipular a gravidade. Utilizando seus poderes, ele conseguiu criar até mesmo um buraco negro gigantesco que devorou todo um continente. Mas mesmo com Como feitos isso não acabou com a assustadores Terra? como esses, a humanidade não perdia mais suas esperanças. Mas a verdade é que a situação não estava nem um pouco favorável. Naquele instante da guerra, já 1/6 da população humana havia sido exterminada e toda a estrutura da humanidade havia entrado em colapso. Os poucos sobreviventes viviam em uma situação extremamente precária. Mesmo assim, eles ainda continuavam com esperanças. Graças à derrota dessas 2 novas Hashers, mais chaves divinas foram criadas. A 8ª chave divina, Phoenix Down, logo teve um portador compatível encontrado entre os soldados localizados na China. Já a outra chave não teve um portador compatível encontrado. A batalha ainda assim prosseguia. No entanto, um dia algo misterioso começou a acontecer. Aparecimento de Hashers começaram a acontecer em todos os lugares do mundo. 92 Hashers foram avistados. Algo não fazia sentido. Além disso, depois que Kevin derrotou um desses misteriosos Hashers que apareceu, May percebeu que o núcleo deles não era como o de um Hasher comum. Eram mais fracos do que o de um Hasher, mesmo que parecessem semelhantes. Essa loucura continuou por 3 meses. E mais de 1000 pseudo-Hashers apareceram. Só após a derrota desses 1000, foi identificado a razão. Antes de falar a razão, será que é porque o Honkai percebeu que a humanidade está evoluindo de uma maneira que não esperava, uma maneira que está utilizando seus próprios poderes, está começando a tentar criar confusão, mais caos dentro das próprias pessoas que estão ali refugiadas, para tentar eliminar o máximo que consegue? Desapareceram. Só após a derrota desses 1000,
foi identificado a razão para o aparecimento misterioso desses pseudos hashers. Na verdade, todos eles eram apenas fragmentos do 10º hash. O 10º hasher, conhecido como Hasher of Domain, o hasher da dominação, ou também conhecido como Hasher of Legion, tinha o poder de fragmentar seu próprio núcleo e gerar vários pseudos hashers, basicamente gerando um exército inteiro de pseudo. Mas com esse hash fragmentando seu núcleo, ele não vai se tornando mais fraco? Tipo, seria um caos generalizado no início, mas logo ele ia perdendo, não? Hashers extremamente poderosos, no entanto mais fracos do que um hasher verdadeiro. O mais assustador era que qualquer pessoa poderia se tornar um desses pseudos hashers e despertar como um membro do exército inimigo. Mesmo os membros do Alto Conselho da MOF poderiam se tornar a qualquer instante um pseudo-hasher. Espero que não aconteça nada com a Mei. Assim como aconteceu com o pseudo-hasher 997, que era uma das líderes da MOF, que acabou despertando como um pseudo-hasher e atacando dentro do quartel-general da MOF. Caralho. Depois disso, uma sensação de desconfiança entre os membros começou a surgir, e mais aquela sensação negativa começou a se espalhar novamente. Muito mais pelo sentimento de saber que a qualquer momento poderia ser que eles tivessem que eliminar um aliado por causa que ele acabou se tornando um inimigo. Fez com que, sem dúvida nenhuma, aquela batalha ficasse conhecida como a batalha mais infernal que eles tiveram que passar. De acordo com os cálculos, o nível de destruição gerado por causa da 10ª hasher superou qualquer hasher que apareceu anteriormente. Não por ela ter mais poder, mas sim porque o ataque foi coordenado em diversas áreas, gerou intrigas e fez com que, sem dúvida nenhuma, a MOF tomasse uma das maiores quedas. Pô, esquece que eu falei antes. É totalmente útil, é totalmente compreensível esse hasher fazer isso. É um hasher que realmente não tá. Parece que só quer causar o caos, tá ligado? Só quer destruir as estruturas dos humanos. E desconfiança é um dos piores. Desconfiança entre os próprios aliados é um dos piores sentimentos que tu pode ter numa guerra. Então, fazer isso é praticamente garantir vitória. Desde o início da batalha. A batalha contra o 10º hasher demorou, mas a vitória foi alcançada. E além disso, a humanidade novamente teve outro vislumbre de esperança. Isso porque uma chave não numerada havia sido concluída. Um projeto secreto gerado pela própria Doutora Mei havia terminado. Uma chave com um nome conhecido como a Chave do Vazio era agora vista como uma nova esperança. O motivo para a Chave do Vazio ser tão importante é que ela era conhecida como a arma definitiva. A Chave do Vazio era uma armadura com o poder especial de absorver o poder de qualquer hasher, simplesmente tocando o núcleo de qualquer hasher ou então tocando em qualquer uma das outras chaves divinas. A portadora compatível com essa armadura que permitia utilizar o poder de qualquer outra das hashers era a própria Doutora Mei. Em seus experimentos, a Doutora Mei utilizou o núcleo da 3ª hasher e da 4ª, obtendo os poderes da Hasher of Thunder e do Hasher do Vento. E os resultados foi que, em ambas as vezes, ela teve um poder que superava as próprias hashers. No entanto, após um tempo, o uso da armadura foi proibido. E isso se deve a 2 motivos. Um deles é que outro resultado dos experimentos que a doutora fez utilizando aquela armadura provou que o corpo do usuário... É o vídeo que tá meio travado ou é meu computador? Não sei. Começava a definhar mais rápido à medida de uso daquela armadura. Ou seja, se a Doutora Mei continuasse utilizando aquela armadura, com o tempo ela morreria. E a humanidade não poderia permitir que a maior cientista e o maior motivo da criação das esperanças daquela batalha até agora morresse. O outro é que aquela armadura deveria ser vista como um protótipo, pois ainda havia algumas falhas. E até que a versão final daquela armadura fosse criada, ninguém deveria utilizá-la. Pouco tempo depois, a Doutora Mei também utilizou... Mano, é meu PC que tá... Eu juro que eu não sei se é meu computador que tá dando uma travada ou realmente da renderização do vídeo. Os 1000 fragmentos deixados pelas pseudos hasher para criar 1000 pseudos chave. Mas só falando, putz, eu imaginei que por ser um grande poder, pegar um poder de qualquer um é um poder muito apelão. Se não tivesse alguma consequência, a vitória deles eram praticamente garantidas. Não sei, na verdade, acho que a 14ª é sempre falada como a mais temida, a mais poderosa, a mais difícil de... impossível de se vencer, né?
Então, não sei. Mas eu acho que a Mei vai voltar a usar essa armadura quando chegar no 14º. Mil fragmentos. Eu imagino até o Kevin e a Mei morrendo nesse momento. Pra tentar derrotar o 14º e vencer, deixar a humanidade viva. Seriam os maiores sacrifícios da humanidade. Deixados pelas pseudos Hasher para criar 1000 pseudos chaves divinas, ou também conhecida a chave divina, série da dominação, Xuan Huan Sword. E então 6 meses se passaram. Depois desses 6 meses, a humanidade se dividiu em 2 metades. Isso porque menos da metade da humanidade agora estava viva. Então havia 2 visões diferentes entre essa metade que sobreviveu. Uns acreditavam que a aniquilação era inevitável. A outra acreditava que a humanidade ainda conseguiria vencer, graças a Morph. Mas as previsões que Prometheus dava à Doutora May ainda eram horríveis. Ainda parecia que a humanidade enfrentaria sua aniquilação. Então ela continuou um novo projeto. Não, para ser mais exato, a continuação de um projeto se iniciou. A continuação do projeto Mantis. A Doutora May queria, com a continuação desse projeto, ou a sua fase 2, a criação de soldados tão poderosos quanto o próprio Kevin ou até superiores, mesmo que os números fossem contra essas previsões. Assim, May criou um grupo de soldados extremamente poderosos, de diversos cantos do mundo diferentes. Entregou a cada um uma das pseudo-chaves da Hasher of Domain e as levou até um lugar do mundo que estava sendo atacado por uma invasão Hasher comum. O grupo acreditava que a doutora estava testando cada um dos membros para ver qual deles seria o melhor na utilização da pseudo-chave divina para integrar uma chave divina verdadeira. A maioria dos membros daquele grupo se dava bem. No entanto, todos eles tinham um certo sentimento de receio de se aproximar de uma garota. Eles não gostavam muito dela. Alguns até sentiam raiva dela. Outros se assustavam. Uma garota daquele grupo era conhecida e famosa entre todos, porque ela era a única sobrevivente do ataque da 7ª Hasher que aconteceu na Austrália há muito tempo atrás. Ela era Furrua, ou então, como havia sido apelidada pelos outros membros da Moth, o passarinho da bruxa de fogo. Ela foi a primeira a suspeitar de toda aquela missão. No entanto, todos os outros membros do grupo nem sequer deram atenção. Ao chegarem no local onde aconteceria o teste, um produto misterioso foi injetado em cada um dos membros do grupo. E assim, o teste começou. Elas utilizaram as pseudo-armas divinas para saírem derrotando todas as criaturas roncais que encontravam, enquanto a Doutora May no laboratório apenas observava. Durante a batalha, algo misterioso aconteceu. Uma criatura mutante apareceu, conhecida como Ganesha. Era visto como o imperador das criaturas roncais. A criatura sozinha começou a exterminar todos os membros do grupo que haviam sido enviados para o campo de batalha. Alguns... Pera, eu me perdi um pouquinho nessa parte, me perdi um pouquinho. É porque fala que que essa garota que sobreviveu. Primeiramente, por que isolaram ela só porque ela sobreviveu ao ataque da 7ª. Da 7ª. Eu esqueci o nome. Da 7ª bichinha. Da 7ª. Eu esqueci o nome. Hasher. Da 7ª Hasher. Não sei, velho. É estranho. Pô, isolar só porque ela é uma sobrevivente? Não faz sentido. E porque ela desconfiou de toda essa missão. A May, a Prometheus, a superinteligência artificial lá, sabia que ia aparecer esse bicho. E por isso mandaram soldados pra morte só pra ver como seria? Ou, sei lá, era só porque era um teste realmente pro líquido que foram injetados neles, o líquido que ia transformar as pessoas como se fossem o Kevin. Não sei, me perdi. A todos os membros do grupo que haviam sido enviados para o campo de batalha. Alguns ainda conseguiram relatar a situação através dos comunicadores, dizendo que a criatura era muito forte e que as pseudo-armas divinas não estavam fazendo nada. Mas isso era tudo que eles conseguiam relatar, porque rapidamente eram mortos. Já no laboratório principal, May assistia com as suas colegas cientistas àquela batalha. May prestava atenção em todo o confronto, mas as colegas cientistas de May já previam que aquilo iria acontecer, pois achavam loucura a criação de outro super soldado como Kevin.
A parceira de Mei, já prevendo que aquela operação iria resultar como falha, acreditando que nenhum dos membros do grupo iria conseguir, havia falado para Mei enviar um novo grupo. Realmente, então, foi só eles mandaram os soldados lá, sabendo que ia acontecer algo perigoso, só pra ver se alguém despertava. Caramba, eu fico impressionado como a Mei é realmente muito fria pra essas coisas. Porque ela é alguém que já viu muita coisa, né? Ela já deve ter visto muita coisa, então nesse momento o que ela pode fazer é ser fria, analisar e pensar como melhorar pra tentar achar alguma forma de sobrevivência. Caralho. Os membros do grupo iria conseguir, havia falado para Mei enviar um novo grupo, já que ninguém do grupo anterior mostrou alguma prova de que iria conseguir. Mas a doutora Mei continuava com suas esperanças, e por isso falou para sua parceira apenas assistir até o fim da batalha. Finalmente, Furua se encontrou com a criatura. Ela olhou atentamente aquele monstro. E então ela congelou. O medo assolou seu corpo. De frente a ela, uma criatura que matou e exterminou todos os outros membros do grupo estava lá, e ela se sentia fraca, como se não pudesse fazer nada. Aquela sensação em seu peito a fez relembrar da primeira vez que ela sentiu aquele sentimento. Ela começou a lembrar da época em que o Honkai chegou na sua cidade natal, quando ela era apenas uma pessoa comum. Ela viu toda a destruição. Ela viu Honkai destruir tudo que era importante para ela. Ela viu, pouco a pouco, tudo em sua volta ser exterminado e ela ficar sozinha. Naquela época, a capitã que mais tarde viria a se tornar a 7ª Hesher a salvou. Ela se inspirava daquela mulher. Ela a via como fonte de coragem. Ela havia entrado na Moth para ficar mais forte e se tornar como ela. Mas ela sabia que enquanto ela continuasse se acovardando, ela nunca conseguiria fazer isso. Ela nunca iria conseguir recompensar aquela mulher que a salvou. Né? Furua, então, de repente, perdeu todo o medo que assolava seu coração e saltou para frente daquele monstro. Ela decidiu enfrentá-lo. Ela até tentou utilizar a pseudo-Divinity que ele estava carregando, mas facilmente aquela espada foi destruída pelo monstro. Ganesha iniciou seu ataque contra Furua e facilmente chegou perto de matá-la. Para Furua, as esperanças acabavam ali. Ela sabia que iria morrer, mas ela pelo menos tinha orgulho de não ter se acovardado, de ter lutado até seu limite. Naquele momento em que suas esperanças chegaram ao fim, Furua começou a ter uma visão da capitã que ela tanto amava. Ela apareceu em sua frente, estendeu a mão e falou: "Venha comigo." Furua acreditava que ela vinha... Eu fico impressionado como realmente a capitã ela só enlouqueceu depois de virar uma Hesher, né? Porque sempre que falam dela, falam sobre alguém confiável, alguém inspirador, alguém a se seguir. Então, ela realmente nunca faria aquilo, todo aquele desastre na Alstária por vontade própria. Vindo para levar sua alma para que ambas pudessem viver no outro mundo junto. Mas quando Furua deu sua mão para a capitã, ela falou algo que nem mesmo ela esperava. "Me ensine a lutar. Me dê forças para continuar lutando." A capitã sorriu. De repente, Furua começou a ver a imagem de sua capitã morta. Foi quando Furua entendeu. Ela não podia morrer ainda. Ela não podia aceitar morrer ali. Não até descobrir por que sua capitã teve que ser morta. Por que o Honkai a fez virar uma Hesher. Por que a história dela teve que acabar daquele jeito. Até que ela descobrisse isso, ela não podia morrer. Assim, Furua voltou a se levantar. Ela olhou Ganesha e se recusou a morrer. No laboratório principal, todas as telas apontavam que a operação foi um sucesso. Dados sobre o corpo de Furua começaram a aparecer. Ela havia conseguido. A vontade de não morrer, a vontade de continuar batalhando, foi o que permitiu que o corpo de Furua aceitasse aquele fluido misterioso que havia sido injetado nela e nos outros membros do grupo. Aquele fluido era o líquido que permitia a fusão de DNA de seu corpo com a energia Honkai. Dessa vez, a energia que estava sendo fundida com o corpo de Furua era da própria Divinity da dominação. Ela, assim como Kevin, se tornou uma híbrida. Mas dessa vez, não como uma simples criatura Honkai. Dessa vez foi com um núcleo de um Hesher. Quando isso foi comprovado, todos no laboratório começaram a comemorar. O feito impossível provou ser possível. Doutora Mei realmente tinha razão. Todos estavam alegres, menos a própria Doutora Mei.
Ela não chamou aquilo de mentes. Ela estava com uma expressão misteriosa. Ela falou que aquilo era o começo, mas ela não disse do que. Com aquele novo poder, Furua facilmente exterminou Ganesha. Ela agora tinha asas e um poder gigantesco, mas ela também trouxe consigo um efeito colateral. A partir dali, o corpo de Furua parou de envelhecer. Seu corpo estagnou naquele momento, então não importasse o quanto tempo passasse, Furua nunca deixaria de ter 17 anos. Mas Mas tá, qual a preocupação toda da Mei ao ver isso? Por que ela tá tão preocupada? Pra mim não entrou na minha mente isso. É porque é uma nova superpotência da humanidade. A Mei tá com medo dela se corromper quando descobrir a verdade sobre o Honkai, o porquê tudo aquilo aconteceu com o comandante. Será que ou será que elas, por acaso, sendo uma híbrida agora, se tornaria a 14ª eu esqueci o nome de novo. Hash. Não sei, velho. A preocupação da Mei me preocupa aqui. tempo se passa. Finalmente, uma Divine Key feita a partir do núcleo do 11º Herrscher, que havia sido derrotado por Kevin há muito tempo atrás, foi completada. O 11º Herrscher tinha o poder misterioso de conseguir drenar qualquer tipo de energia, até mesmo a energia Honkai. E além disso, Caramba. ele também poderia destruir qualquer tipo de energia. Ou seja, a arma feita a partir desse 11º Herrscher poderia destruir a energia Honkai totalmente. Assim, a 11ª chave divina, conhecida como Juramento de Juda, uma arma com a aparência de uma cruz dourada, foi construída, mas nenhum portador compatível foi encontrado. Ainda assim, o tempo continuou a passar e uma calmaria começou a se alastrar pelo mundo. Tudo estava quieto, nenhum ataque novo havia sido realizado. A humanidade começou a se acalmar quando de repente o 12º Herrscher apareceu. Tudo levava a acreditar que esse É sempre assim, quando tudo tá calmo demais, desconfia, começa a falar, vai acontecer algo que vai acontecer. É a famosa calmaria antes da tempestade. quando de repente o 12º Herrscher apareceu. Tudo levava a acreditar que esse 12º Herrscher seria mais poderoso do que todos os Herrschers anteriores. Só de saber a existência dele, a humanidade se assustava. No entanto, contra a expectativa de todos, a 12ª Herrscher era apenas uma garota. Embora todos os radares apontassem Foi uma que criança? ela emanasse energia Honkai no nível de um Herrscher, ela não exibia poderes. Ela era tão frágil quanto uma humana qualquer, e era como uma criatura extremamente pura e doce. Ela era Ué. a criatura mais inocente de todas. Ela era pura. Ela era incolor. Mesmo assim, com medo das possibilidades que poderiam vir a acontecer, os humanos a capturaram. Eles chegaram perto de fazer uma atrocidade com ela, quando de repente a Moff chegou e conseguiu a capturar. A Doutora May decidiu fazer uma investigação em seu corpo, mas também decidiu que ela deveria ser mantida presa e jamais ser solta. A doutora fez diversos experimentos no Pior que eu imagino isso dando merda no futuro, porque talvez os poderes dela não despertou porque ela é inocente. Porque ela não sente maldade, não é como a 7ª que estava sentindo a loucura do mundo. Ela ainda é inocente. Quando ela começar a ver a maldade no mundo, começar a ter pelo menos algum tipo de ódio, eu acho que é aí que ela vai despertar todos os poderes. E ela despertar na base da Morph vai ser um problema. corpo da garota, mas tudo só confirmava que ela era apenas uma garota comum. A doutora nunca conseguiu chegar em uma conclusão do porquê aquela energia emanava de seu corpo, já que nada em seu corpo realmente aparentava ter algum poder. Todas as noites, após os experimentos, a garota se aproximava da doutora para implorar para que ela pudesse voltar para casa, para a sua família. Mas May acreditava que um ser com tanto poder não poderia ser solto, especialmente quando a natureza de tais poderes era um grande mistério. O comportamento da garota continuava. Eu acho só que a May poderia fazer pelo menos deixar um convívio, tá ligado? Um lugar seguro, construir um lugar seguro que dê um convívio pra ela, que leve a família dela até aí, pra que ela consiga pelo menos viver um pouco mais, tá ligado? Eu tenho muito medo no momento que ela se corromper, no momento que ela criar algum ódio, que aí eu imagino que ela vai despertar realmente como um Hasher.
de tais poderes era um grande mistério. O comportamento da garota continuava a ser de uma humana comum. Não importava que tipo de experimento ela passasse, todos os experimentos apontavam o mesmo. Ela era apenas uma garota. Ela era apenas uma criança. Os dias se passaram e nada mudava. Apenas uma coisa. Dentro da garota, cada vez mais aumentava o sentimento de solidão, um sentimento de medo e um sentimento de tristeza, porque sabia no fundo do coração que nunca mais iria ver sua Tô família. falando, Como eu tô nada parecia falando. que iria mudar, a humanidade decidiu fazer o pior. Ela decidiu fazer a mudança. Um dia, a doutora May teve que ir para outro laboratório e deixou ordens absolutas de que ninguém deveria fazer nada com a garota. Mas o medo dos humanos superou aquelas ordens. Naquele laboratório, várias pessoas diferentes começaram a falar. Uma discussão começou a ser gerada. Eu As tô pessoas falando, vai dar discutiam. Os merda. outros Hashers que apareceram até então destruíram 70% da humanidade. Mas ela é apenas uma criança. Mas nem a doutora May sabe do que ela é capaz. Não dá pra vencer sem sacrifícios. Mas ela não fez nada de errado. Mas ninguém pode garantir que ela nunca vá fazer. A discussão durou horas, e a garota de sua sala fria escutava tudo. Em um certo momento, a discussão parou, e os guardas daquele laboratório invadiram a cela dela, e então a assassinaram. Assassinaram brutalmente aquela garota inocente com tiros. E depois todos comemoraram. O que eles realmente não sabiam merda. é que aquilo havia... Mano, caralho, velho. Isso dá pra ver. Isso reflete muito bem o lado da humanidade quando tá desesperada, tá frente a uma ameaça. Eles não pensam racionalmente, eles não pensam tentando ver o melhor de uma pessoa. Eles pensam em procurar um culpado, matar o culpado pra se sentirem melhor, pra se sentirem vitoriosos, sendo que não estão acabando com a ameaça em si mesmo. Ah, não sei, o medo que se instaura na humanidade é surreal, é surreal, surreal, surreal. É tipo, eu vi a música Devorador de Mundos do Taka, né, em off. É tipo a situação que acontece com a Remina. A Remina, só por ter o nome daquele Devorador de Mundos, daquele planeta que estava vindo devorar a Terra, ela foi tratada como uma bruxa. Foi tratada como alguém que, se morresse, não ia acontecer mais nada, só porque tinha o mesmo nome do que foi nomeado aquele Devorador de Mundos. Isso é surreal. O medo da humanidade é algo inexplicável, é algo que você não consegue mais ter um raciocínio. E isso se vê ainda mais em gente que tá na frente da guerra, tá na frente ali vivendo em carne e osso, tá ligado? Então, ao mesmo tempo que eu entendo, eu acho surreal. E depois todos comemoraram. O que eles realmente não sabiam é que aquilo havia iniciado a verdadeira forma do 12º Hasher. Após a morte da garota inocente, o sangue dela se tornou uma névoa escura, uma névoa cheia de energia Honkai que se espalhou Putz, vai ser pelo uma ar. praga? A névoa infectou todos os assassinos da garota que estavam ao seu redor. E lentamente, os homens que antes estavam comemorando o assassinato da garota começaram a se tornar zumbis. E esse foi o verdadeiro ataque do 12º Hasher. Um apocalipse zumbi gerado pela vingança. Para piorar, o vírus zumbi... Mas aí o povo também, pô, nem pra ouvir a maior cientista, a única cientista aí que tá fazendo algo de útil. É foda. que se espalhou pela 12ª Hasher não infectava apenas os humanos, ele também infectava os animais ou qualquer outro tipo de ser vivo. Não, qualquer tipo de ser com processamento lógico. Aí é complicado, então, os o animalzinhos vírus também não tinha poderia nada a ver com isso. infectar as máquinas. Assim, ele infectou todos os computadores do laboratório O e Prometheus utilizou as armas que haviam sido criadas para defender a humanidade contra os Hashers, para atacar as últimas 3 cidades humanas. Quando a doutora May chegou de volta ao laboratório, já era tarde. Mísseis nucleares haviam sido disparados e logo atingiram todas as cidades. Assim, apenas as 31.000 pessoas que estavam naquele laboratório naquele momento, era tudo que restava da humanidade. Era tudo que restava de vida. No fim, a própria humanidade terminou de causar seu fim, tá terminando de causar seu fim, por causa do seu medo incessante. Mano, essa parte da história foi muito bem escrita, foi muito bem construída, velho. Eu adorei, acho que
até aí, então, esse trecho da 12ª hash é meu favorito. Vivo do planeta. E existia um motivo para eles terem sobrevivido. Essa foi a vingança do Hasher da corrupção. Ele fez com que todos os laboratórios continuassem vivos e continuassem naquele lugar. Ele os prendeu. Ele deixou que os que estavam fora entrassem apenas para ficar presos dentro do laboratório, para que eles sentissem como era isolador e triste viver um mundo preso, assim como eles fizeram com ela. A doutora May se sentiu culpada. Ela se sentiu responsável por tudo o que estava acontecendo. Mas agora era tarde demais. Utilizando uma caixa preta que ela havia desenvolvido, ela conseguiu prender o resto da consciência do 12º Hasher que existia dentro do laboratório dentro da caixa. Aquela caixa seria o projeto base para a Divine Key, que utilizaria o núcleo do 12º Hasher, mas o 12º Hasher continuava vivo dentro daquele núcleo. Então ela não conseguiria transformar aquele núcleo em uma chave divina. Mas para o azar da 12ª Hasher, ela novamente voltou ao seu pesadelo. Ela voltou para uma cela. Ela ficou presa dentro de uma caixa preta e não saberia quanto tempo iria passar lá dentro. Ela só poderia esperar passar a eternidade presa em uma caixa preta. Com isso, a humanidade tomou uma grande queda. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores. Agora, pouco se restava da humanidade, e ela não teve tempo nem de se recuperar, pois pouco tempo depois do ataque da 12ª Hasher, se iniciou o ataque da 13ª. No entanto, todas as informações dessa época desapareceram. A partir do início até o fim do ataque da 13ª Hasher, foi gerado um buraco na história. Não existe nenhuma informação conhecida da 13ª Hasher. Além disso, também não é conhecido como a humanidade conseguiu a derrotar. Tudo o que se sabe... Aí é foda, mano. Que curioso. Alguém tem informação aí? Como eu posso saber dessa informação? daquela época são algumas informações que ainda continuaram dos projetos que a doutora May fez durante essa época. De acordo com essas informações, a humanidade já havia desistido, pois agora, com menos de 20% da humanidade viva, parecia inevitável a aniquilação completa. Nem mesmo a doutora May conseguia ver uma luz no fim do túnel. Mesmo assim, ela não parou suas pesquisas, ela não parou seus projetos e se recusou a desistir. Um dos projetos gerados pela doutora May nessa época foi a série das relíquias sagradas, armas misteriosas que pareciam se basear nas chaves divinas, mas utilizavam uma tecnologia totalmente nova, que parecia estar interessada em estudar a verdade por trás do Honkai. Muito mistério por trás dessas relíquias ronda o mundo até hoje, mas muitos acreditam que esse projeto foi iniciado durante a pesquisa da doutora May sobre as 5 verdades do mundo. De acordo com esses mistérios, a doutora May chegou próximo à verdade do Honkai, a verdade sobre a entidade que atacava o mundo. O que é essa verdade continua sendo um mistério, muito porque a informação desapareceu. Além disso, também ficou conhecido que foi durante essa época que a doutora May criou uma estrutura gigante na Lua. E teoricamente foi lá onde ela selou uma das verdades que ela descobriu sobre o Honkai. Essa verdade era conhecida como a presença de Deus na Terra. Mas de novo, o que isso significa? O que ela tentou fazer? O que está selado na Lua? Continua sendo um grande mistério. E então, um ano após a queda do 13º Hasher, May havia completado inúmeros projetos diferentes. E Kevin havia criado o grupo definitivo de guerreiros que poderiam enfrentar a 14ª Hasher e então, de acordo com ele, salvar o mundo. Parecia inevitável, a batalha final aconteceria. Nem mesmo May tinha muitas esperanças em vitória. Ela havia criado um satélite com todo o poder que ainda restava da humanidade para destruir definitivamente o 14º Hasher, mas dentro de si ela sabia que aquilo não seria o suficiente. Em segredo de Kevin e dos outros, May escondeu a última chave divina e terminou o projeto Stigma. E então, alguns dias depois, a 14ª Hasher apareceu. Mesmo antes de aparecer, ela já havia ganhado um nome: a 14ª Hasher, a Hasher do fim. A batalha final contra o 14º Hasher aconteceu na Lua. Os 8 melhores guerreiros que restavam da humanidade foram para a Lua enfrentar o 14º Hasher. Todos os 8 possuíam Divine Keys, e entre eles estavam Kevin e Fuhua. Todos fizeram o máximo que podiam, enfrentaram uma batalha sangrenta e dolorosa, difícil, mas sem desistir, sem recuar, sem retroceder. A May não foi junto não com aquela...
com o poder dela, da cópia, eu acho que seria uma boa adição, tipo, mesmo que ela seja a maior esperança da humanidade em questão de inteligência, no momento, pra derrotar o 14º, a gente precisa de, eles precisariam de poder de fogo, né? Não, não acho que alguns minutos, algumas horas, não sei quanto tempo dura a batalha, contra esse Hasher, faria tão mal assim a doutora. A batalha foi difícil. Pouco a pouco os guerreiros iam caindo. Mas Meio, que estava na Terra, utilizou a arma final que havia construído, o satélite, com todo o poder que restava da humanidade, para atacar a Hasher. O satélite acertou o primeiro disparo na Hasher. No entanto, embora ele Ok, tivesse ela tava cuidando dos conseguido satélites. transformar um pouco da energia Honkai do Hasher em calor, dissipando um pouco dos poderes do 14º Hasher, o ataque ainda parecia ter sido completamente ineficaz. E mesmo depois de ter sido atingida, a 14ª Hasher ainda conseguiu eliminar 6 dos 8 guerreiros que estavam batalhando com ela na Lua, Caralho. sobrando vivo somente Kevin e Furua. Mei, vendo a pior situação possível, não teve escolha. Ela superaqueceu o satélite, criando uma explosão enorme, que atingiu a 14ª Hasher e finalmente lhe causou um dano considerável. Kevin, aproveitando a oportunidade que aquele ataque havia dado, vai para cima da 14ª Hasher e utiliza toda a sua força para conseguir fazer algum dano nela também. Mas mesmo depois de tudo isso, a Hasher continuou bem. Tudo o que aconteceu foi que ela perdeu uma certa parte de seu poder, que acabou ficando presa dentro da Lua. Além disso, por algum motivo, ela também ficou imobilizada, agora sem o satélite, com a maioria dos guerreiros derrotados, com Kevin e Furua na pior situação possível. Não havia mais esperanças, faltava pouco tempo para o fim. A 14ª Hasher estava imobilizada por causa daqueles ataques, mas em 12 horas ela iria se recuperar completamente. Tudo que restava para a humanidade eram 12 horas de sobrevivência até o fim. Kevin e Furua, os últimos que sobreviveram e não tinham poder nem sequer para arranhá-la, decidiram voltar para a Terra. Enquanto isso, a doutora Mei, que também já esperava esse resultado, colocou em prática seu plano final. Ela nomeou seu projeto final de o Projeto Sementes da Vingança. Utilizando o projeto anterior, Estigmas, ela colocou pessoas com capacidade de comportar estigmas em hibernação. Ela iria os congelar para que eles pudessem sobreviver. Ela sabia que um dia a humanidade iria recomeçar. Com o tempo, a humanidade também iria evoluir. E novamente o Honkai iria atacar, mas ela não queria mais aceitar isso, ela não queria aceitar sempre perder. Então ela queria garantir que da próxima vez a humanidade iria vencer. Dentre as garotas com estigmas que foram congeladas para sobreviverem até a próxima era, estavam Fux e Nua, duas garotas que hibernaram com a missão de proteger a 10ª chave divina, até encontrar um verdadeiro dono merecedor da arma. Após ela colocar todos em hibernação e garantir que a humanidade futura teria armas o suficiente para conseguir enfrentar o Honkai da próxima vez, Mei acaba morrendo dentro do laboratório. Quando Kevin e Furua voltaram da Lua e finalmente chegaram na base, ele acaba se encontrando com o corpo de sua amada no chão, morta. A doutora Mei havia morrido por causa da exposição contínua. Pô, que vida de merda que a Mei e o Kevin tiveram, né? Eles não tiveram nenhum momento pra realmente se amar, tá ligado? Ter um momento pra, tá ligado? Ser pessoas comuns que se apaixonam, vivem, tá ligado? Ah, é foda. A energia Honkai que ela passou durante toda a sua vida e a exaustão que ela sofreu por ter passado a maior parte de sua vida sempre trabalhando. Naquele momento, Kevin já havia desistido de tudo. Ele havia decidido morrer ali junto com sua amada. Falou para Furua se juntar aos outros para se congelar e ir para o mundo do amanhã, para que ela continuasse a batalha que ele, junto a ela, não conseguiu vencer. Mas ele já havia perdido todos os motivos para continuar vivendo. Foi o que faz também sentido a Furro sobreviver pro futuro, porque ela não envelhece, ela tem 17 anos pra sempre, né? Ele estava decidido a morrer, até que ele escuta as lágrimas de um bebê. Junto ao bebê havia uma carta deixada por Mei.
Nela, ela explicava que aquele bebê era o filho de Kevin e May. Ela sabia os Oi? sentimentos que Kevin tinha por ela, mas sabia que naquele mundo ela nunca poderia retribuí-los. Mas ela falou que não aceitava que a vida de Kevin terminasse naquele momento. A carta falava para que ele continuasse, para que ele continue vivendo, pois aquele bebê seria a esperança dos dois. Além disso, também é a esperança do mundo. Mas quando? Mas quando? Quando eles tiveram o bebê? Quando a May teve o bebê? Quando os dois tiveram tempo pra isso? Porque, pô, uma pessoa grávida dá pra perceber quando a pessoa tá grávida, não? Aquele bebê havia sido feito geneticamente, Ah, utilizando o faz DNA de sentido. Kevin e Agora de faz May. sentido. Ela mudou a genética para que o Ah, bebê fosse caramba. adaptando sua temperatura com o passar do tempo. Então mesmo Kevin poderia Então foi um bebê artificial, mas ainda assim filho deles, por ser mesma genética, mesmo DNA? Estranho, não sei. Ah, ok, ok. Pelo menos agora o Kevin vai ter motivo pra também tentar ficar vivo. Tentar criar a criança deles. segurar aquele bebê sem o congelar. Então, para cumprir o desejo de May, o desejo de entregar essa nova esperança para o mundo do amanhã, Kevin pegou o bebê, o levou para uma das cápsulas de criogenia e entrou em sono profundo. O mesmo fez Fuhua, que também entrou em estado de hibernação. E assim, pouco tempo depois, a 14ª Resher fez seu ataque e destruiu o resto da humanidade, dando assim o fim à antiga era. E tudo o que restou do mundo anterior foram ruínas. Lentamente o tempo se passava. Os humanos voltaram a surgir, e juntamente com eles, o Honkai também. Assim como Mei havia previsto, a história iria continuar. Muito tempo se passa, agora estávamos na era atual. Uma nova organização humana surge para combater o Honkai. Essa organização é conhecida como Schicksal. Esse grupo, conhecido como Schicksal, se ergueu pouco tempo após a queda do Império Romano, e utilizando as informações que conseguiram da antiga era, e também do primeiro ataque Honkai que aconteceu nessa era, durante a época de 2717, onde bestas Honkais apareceram e enfrentaram guerreiros humanos talentosos como Jin Xuan Yan. A Schicksal dessa vez visava o que as pessoas da era antiga não conseguiram. Dessa vez eles queriam garantir a derrota do Honkai definitivamente, utilizando tudo. O pior é que é um ciclo que vai se moldando infinitamente, né? Não sei se. É porque falar era atual, imagino que seja a era que os jogos se passam. Será que tem um final bom no jogo? Tem um final que eles consigam derrotar o Honkai? Consigam saber a verdade do Honkai também, né? Conseguir as verdades que a doutora May escondeu, as 5 verdades. Porque apesar de ter uma verdade na Lua, a gente ainda não sabe as outras 4, não sabe os mistérios que a May sabia. A May com certeza era a pessoa mais inteligente daquele meio. E eu fico pensando como vai ser a humanidade. Porque mesmo que a humanidade tenha já alguns humanos preservados para exatamente ajudar na vitória da humanidade no futuro, ainda assim, eles não têm uma mente brilhante como a May. Ou vão ter também. Sempre nasce uma pessoa brilhante e um soldado perfeito, como o Kevin. Isso é algo que eu tô curioso. Mas se eles não tiverem alguém como a May, a humanidade já perdeu praticamente 50% ali do seu poder. E sem o Kevin ainda, que ajudou desde o início até o fim a matar os Honkais, os Hashes, perdeu mais 30%, tá ligado? Que podiam. As pessoas que lideravam a nova organização Schicksal eram bispos. A maioria eram todos membros da família Apocalipse. Com o tempo, a Schicksal criou uma ordem feudal por ajudar vários príncipes europeus a ganhar poder. Com o tempo, eles também começaram a desenvolver armas rudimentares movidas à energia Honkai. E assim iniciaram as cruzadas Honkai. Foi quando eles começaram as primeiras batalhas. Os exércitos feudais da Europa lutaram contra o Honkai, derrotando as criaturas em várias batalhas e recuperando terras perdidas. Para aumentar seu próprio poder, a Schicksal também começou a recrutar e treinar seus próprios militares, e pouco a pouco foi ganhando cada vez mais poder. Eles criaram a Ordem das Valquírias, que é a força de luta mais famosa da Schicksal. E então o tempo se passa, e finalmente em 1400, algo grande finalmente aconteceu. Algo que iria abalar todo mundo e moldar todo o futuro da história. Em 1400, uma garota chamada Kalen Kaslan, uma descendente
descendente direta de Kevin Caslana e da Doutora May, se junta a Shikisal e se torna uma Valkyria. E com o tempo A ela filha ganharia o nome deles. de Valkyria Lendária. Mas se você quer saber o que acontece na história a partir daqui, o que aconteceu com Kevin e os outros que foram congelados, o que vai acontecer com Kallen, e se a humanidade vai conseguir derrotar o Honkai, você vai ter que esperar para a continuação desse vídeo. Então aguardemos a parte 2. Enquanto isso, espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, vire velho. membro, Nossa, que que isso ajuda história muito. boa. Comente o que achou e fale algumas partes que eu possa ter deixado. Mas era só isso. Valeu, falou. Valeu, meu rei. Fui. Nossa, muito bom, velho. Que vídeo bom, mané. Ah, mano, eu tô curioso pra agora pra saber o que acontece. Eu quero saber. Qual a continuação desse vídeo? Alguém tem uma playlist, alguma coisa que me dê uma ordem cronológica? Eu quero saber o que aconteceu com o povo do passado. Eu quero saber quais as verdades que a May encontrou. Provavelmente vão abordar isso também. Nossa, que gênio, velho. Eu quero saber como é a filha do Kevin da May. Eu quero saber se vai ser tão inteligente quanto a May e tão forte quanto o Kevin. Ou, não sei, não sei. Eu tô curioso, eu quero continuar a história. Que história boa, mano. É bem que disse que essa história bate de frente com muitos animes, supera muitos animes. Que história bem construída. E como eu disse, eu acho que eu gosto muito de toda a história, todo o caminho que levou desde o início até o fim. Só que eu gosto como. Acho que a minha parte favorita continua sendo a da 12ª É 12ª? Acho que é a 12ª Hash. Que era inocente, ficou presa, mas pela malícia, pelo ódio da humanidade, ela acabou se tornando um dos catalisadores do fim da humanidade, da própria. Então, muito bom, muito legal. Gostei muito desse vídeo. Eu tô curioso pra saber os novos hashes dessa nova geração. Vai ser hashes com mesmos poderes ou vão ser poderes completamente novos? Porque se for os mesmos poderes, a humanidade pelo menos já tem uma noção do que é. Principalmente da 12ª. Provavelmente não vou fazer a mesma besteira da última vez. Só tirando a 13ª que parece que foi apagado completamente. Eu tô curioso também pra saber qual o poder da 13ª. O que é a 13ª? O que ela foi? Por que os registros dela foram todos apagados? Tô muito curioso, tô muito curioso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da minha reação. Lembrando, vá ver o vídeo original. Nossa, que trabalho espetacular do Angel Dark. É, vamos ajudar o cara, vamos assistir os outros vídeos. Se vocês ficaram curiosos também com a história, vão ver os outros vídeos da história. E é isso, nos vemos no próximo. Falou!